A todos meus queridos amigos e irmãos, bom dia, Shalom Adonai, paz do Senhor, feliz sábado em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez juntos no devocional da manhã de hoje, especial, de final de semana. Eu entro ao vivo com vocês para dividir uma palavra de Deus com meus queridos amigos, pedindo para que Deus abençoe nossas vidas nesse sábado em nome de Jesus. Possamos ter uma vida esclarecida, bem vivida através da palavra e da vontade de Deus. Aqui é o pastor Cláudio Cabral, pastor da igreja pentecostal e missionária Seguidores de Cristo, dando um bom dia meus irmãos, pastor Sérgio, pastor Paulo Sérgio, que talvez depois venham assistir essa live, mas demais irmãos, irmã Jussara, irmã Rosa, irmã Eunilda, meus demais irmãos e amigos, em nome de Jesus. E vamos orar então para que Deus abençoe o nosso dia, amém? Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, perdoa nossas ofensas e nossas falhas, Pai. Somos seres humanos, Pai, lutamos contra a carne, contra o desejo, concupiscência do nosso ser. Lutamos para que possa prevalecer a Tua vontade, Senhor. E é uma luta ferrenha, difícil, Senhor. Onde há muitas cobranças, as pessoas nos olham, às vezes nos taxam como super-homens, mas muitas vezes não sabem das nossas fraquezas, Pai, nossos medos, anseios, as quais nós colocamos aos Teus pés, Pai. Porque sabemos que o Senhor nos compreende, passou por isso, os venceu na cruz do Calvário, Pai. Que essa manhã o Senhor possa nos dar força, ânimo, Pai, gozo de estar na Tua presença e buscar a Tua face. Nos abençoa, Pai, nos livra de todo mal. Abençoa nossos vizinhos, Pai. O Luciano aqui, meu Deus, meu vizinho, sua esposa, sua família. Meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente dos fundos. Meus irmãos que vão entrar nessa live nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos ter compreensão da Tua vontade, Pai, do Teu querer. Pai amado, Deus Santo, abençoa o irmão Gilmar, que está com a incumbência de nos levar a palavra hoje à noite ali, Pai. Eu sei, meu Deus, que não temos muita gente, Pai, como este ministério, mas as almas que hão de ser acrescentadas ali, de ser salvas, o Senhor vai tocar o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque convite temos feito, Pai, evangelismo, eu tenho colocado o meu rosto, a tapa, como os irmãos dizem, Senhor, naquele lugar, Pai. Tenho me sujeitado, Pai, meu tempo que eu tenho para descansar, Pai, meu tempo com a minha família eu tenho colocado diante da Tua presença, dos Teus pés, Pai, em prol desse ministério, Senhor, em prol dessa obra, Pai. E muitas vezes somos incompreendidos, Senhor, somos aflitos, Pai, fustigados, mas glória a Deus, Pai, porque tudo isso, Pai, é em nome de Jesus, Senhor. E eu sei que no tempo certo, na hora certa, o Senhor, Pai, amado Deus Santo, derramará graça sobre nossas vidas. E nós vamos nos levantar em nome de Jesus, Pai, como uma família, um povo forte, Pai, que adora verdadeiramente ao Senhor. Toma nas Tuas mãos a minha vida, Pai, a vida dos meus irmãos. Nos enche do Teu Espírito Santo e nesta manhã nos enche de graça, Pai, para que possamos glorificar e dizer: eu sirvo a um Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E esse Deus está em nós. Esse Deus está em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus que habita no meu e no teu coração. Por isso eu te digo e profetizo que tenhas uma boa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cássia Aleph, minha querida Cássia, colega de trabalho por muitos anos no Oliveira. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu marido, teu filho ou filha, agora não me lembro, mas era um menino, parece. Deus te abençoe, Cássia.
Que Deus abençoe, te livre de todo mal e te limpe o teu coração, te dê graça por todas as lutas que tu passou, as perdas que tu tivesse, foram grandes perdas, mas que Deus possa consolar teu coração e te transforme numa nova criatura. A Cássia, se não me engano, ela tem escrito Maktub no pescoço, quer dizer palavra da verdade, né? Verdade, se não me engano, e é uma alma preciosa para Jesus. Que Deus te abençoe, amém? Vamos lá, Cássia, em nome de Jesus. Hoje eu tenho para passar para nós, para mim, para vocês, para você, o Salmo 23, e depois nós vamos dissertar ele, dissertar esse Salmo, para entendermos o que significa o Salmo 23, amém? Então vamos lá, vamos ler o Salmo 23, amém? Vamos lá, Salmo 23, Salmo de Davi, está lá na Bíblia, no Velho Testamento, e começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Oh glória, aleluia. Carla Varenga, minha amiga, colega também, Deus te abençoe. Carlinha, obrigado por estar participando dessa live devocional da manhã, em nome de Jesus, com o pastor Cláudio Cabral. A semana eu venho procurando colocar devocionais no livro de Salmos. Esse mês eu quero trabalhar o livro de Salmos com irmãos, com vocês, para vocês verem a diferença que Salmos faz na nossa vida, que é a palavra de Deus. E obrigado, Carla. Bom dia, querido amigo. Um sábado abençoado para todos. Oh, glória. Amém. E hoje Deus tocou no meu coração fazer uma live, né? Devocional, uma live ao vivo, para que vocês possam interagir juntamente comigo, como a Carla está fazendo e a Cássia também. E demais irmãos que vão entrar daqui a pouco. Amém? Em nome de Jesus. Ou vão assistir mais tarde. Mas nós lemos aqui o Salmo de Davi, Salmo 23, que muitos de nós às vezes temos na Bíblia aberto dentro de casa e não entendemos. Então nós vamos esmiuçar agora esse salmo para que nós venhamos ter entendimento da vontade de Deus para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Eu assumi um compromisso com Deus, irmãos, não com o homem, mas com Deus, de tudo aquilo que eu aprender ou vier a aprender da palavra de Deus, nós compartilharmos. Salatiel, meu amigo Salada, faz falta a salada na igreja, foste na campanha, mas te espero em outros dias. Hoje tem culto lá, vai estar o Gilmar pregando, irmão Gilmar, creio eu, em nome de Jesus. Eu vou estar de plantão, mas a porta está aberta, viu, Salatiel? Assim como Deus me ama, Deus te ama também profundamente, tá? Vamos lá. Nós vamos estudar agora então o Salmo 23, explicando versículo por versículo, uma forma de sermão, esboço, para que a gente venha entender. O Salmo 23 é provavelmente o mais conhecido e amado da Bíblia por nós cristãos de todos os tempos. Escrito por Davi, o Salmo 23 tem uma riqueza de ensinamentos que, ao mesmo tempo que revela uma simplicidade dos fatos, é um salmo que nos identificamos muito com ele, né? Ele usa a metáfora do pastor para falar de Deus como amoravelmente preocupado com suas ovelhas e a riqueza da provisão que ele faz para elas, né? Então, a metáfora. Marilene Padilha, Deus te abençoe, obrigado por estar participando dessa live também, em nome de Jesus, e Deus te abençoe, Marilene. Vamos lá então, vamos entrar nesse estudo expositivo, versículo por versículo, Salmo 23. Já lemos o Salmo 23, então vamos ver um detalhado estudo da forma do esboço, versículo por versículo, então desse Salmo. O Senhor é meu pastor, né? Salmo 23, versículo 1. O salmista declara que o Senhor é o seu próprio pastor. Ele está adequado a uma linguagem para si próprio, a qual se aplicava à nação como um todo. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Complemento disso, nós vemos em Salmo 79, versículo 13.
porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmos 95, 7 complementa o primeiro versículo. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e aos que amamentam guiará suavemente. Isaías 40, 11. Da mesma forma, os crentes em Cristo podem falar em termos pessoais. Ele me amou e se deu por mim. Gálatas 2, verso 20. Características da ovelha. Amém? Sérgio Batista, meu pastor querido, um abraço, Deus te abençoe, obrigado por estar participando dessa live. Nós estamos falando sobre o Salmo 23, dissertando ele, em nome de Jesus e da nossa igreja pentecostal e missionária, Seguidores de Cristo, amém? Aleluia. Características da ovelha. Quando afirmamos o Senhor é meu pastor, devemos pensar que da mesma forma estamos dizendo, eu sou ovelha. O Senhor é meu pastor, somos ovelha, amém? E as ovelhas conhecem o seu pastor. A ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue a seu pastor. Se o outro o chamar, ela não atenderá. Esses dias eu comentava numa live, em Jerusalém tem a porta das ovelhas, o aprisco das ovelhas, ou porta das ovelhas, como se diz. Todos os pastores que vêm do deserto e trazem das campinas as ovelhas que vão ali fazer sua caminhada diária, né, à procura de pasto, de água e de repouso. Quando eles não conseguem chegar até a casa dos seus senhores, o aprisco dos seus senhores, há um grande lugar em Jerusalém, havia a porta das ovelhas, onde todos os pastores, para evitar que os lobos na noite atacassem os saqueadores, salteadores, eles iam para esse lugar e todas as ovelhas se misturavam ali naquele lugar. Vários pastores, várias ovelhas se misturavam ali. Então ficavam os pastores de plantão à noite, cuidando dos seus rebanhos todos, né? Uma comunhão ali, todos os rebanhos juntos. Isso aí, se a gente for explicar um pouco mais, remete à igreja, que às vezes a gente fica lutando e defendendo placa. Ah, minha placa, minha igreja, minha doutrina. E os rebanhos, o rebanho é um só. O sumo pastor é Cristo. Nós somos dispenseiros que estamos ali para cuidar dessas ovelhas. Então aí estão todas elas agrupadas. Pastores diferentes, ovelhas de denominações diferentes, todas agrupadas. Mas eis que raio o dia, chegou a manhã, e aí os pastores vão para a porta do aprisco e chamam as ovelhas. O maravilhoso, meus queridos, é que cada ovelha conhece a voz do seu pastor, como Jesus disse. E elas vão, naquele entreveiro de ovelhas, elas vão se repartindo, se espalhando, né? Vão deixando de se misturar, e cada qual vai para o seu rebanho, matriz de origem, cada qual vai para o seu pastor. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quantas vozes estranhas nós temos escutado por aí hoje em dia, né, meus irmãos? Então, como está aqui, né? A ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue ao seu pastor. Se o outro chamar, ela não atenderá. Maravilha, isso é a palavra de Deus. O mais interessante é ao contrário do gado, que se grita atrás dele para que ele ande. No caso da ovelha, o pastor deve ir na frente, chamando-a, mostrando o caminho que deve seguir. Salmo bonito, maravilhoso, e quando a gente tem entendimento na profundidade, se torna mais maravilhoso ainda. Que também possamos reconhecer o nosso pastor e seguir seu caminho. A ovelha, segundo o tópico que nós temos aqui, ela produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Quanto mais raspada, quanto mais afligida, ela mais produz luz, produz lã. E luz também, porque a gente busca mais, a gente se sente afligido, a gente fica oprimido, e nessas horas, como é o salmo que nós lemos anteriormente, né, foi ontem, elevo os meus olhos para os montes, da onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, quanto mais a gente é fustigado, mais a gente é raspado, tosqueado, mais a gente busca a presença de Deus, mais nos enchemos do Espírito Santo, bem? Mais produzimos lã. Ela não precisa de ninguém para dizer, produzir é algo natural dela. Não precisa estar alguém orientando e mandando a ovelha fazer. A ovelha sabe que a obrigação dela, o serviço dela é esse. É produzir lã, é natural.
Tem que ser natural no crente pregar a palavra de Deus. Tem que ser natural no crente se colocar na posição, debaixo da graça de Deus, buscando a misericórdia de Deus sempre. E está sempre pronto, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade. Ela não precisa de nenhuma técnica nova, simplesmente produz. Não para e não depende de nada para isso. Nós temos falado durante a semana que eu tenho explicado para alguns irmãos que Jesus, Deus, nosso obra não precisa de bengala, irmãos. Não precisa de artifício, não precisa de nada inovador, uma técnica nova, para que a gente venha ajudar a Deus a fazer a obra na nossa vida, na obra de qualquer pessoa que seja. Deus, Ele é Deus, Ele é poderoso em tudo que faz, Ele é soberano. Não tem nada que nós venhamos inventar ou colocar ou trazer do mundo, heresia, colocar para que Deus venha fazer. O sacrifício da cruz já basta, basta. Não temos que inventar nada. Está pronto na palavra do Senhor o que nós temos que fazer. Simplesmente produz. E para não depende de nada para isso. Esse é nosso Deus. Nós como ovelha temos que ter consciência disso. Terceiro tópico, a ovelha velha que produz lã boa. A lã produzida pelas ovelhas muda ao longo da sua vida. Com o pastor do tempo, a lã muda a textura, a cor e densidade. Com o pastor, as experiências que o pastor vai passando, a nossa robustez, a nossa vida, a nossa experiência vai tomando uma proporção diferente. Nós vamos amadurecendo, como Paulo diz, quando era menino, nós fazíamos coisas de menino, vivíamos como menino. Menino, criança pequena come papinha, mas no momento que nós crescemos, viramos adultos espiritualmente falando, não é qualquer coisa que a gente come, não é de qualquer maneira que a gente anda, porque o sumo pastor, com a sua experiência, vem nos mostrando e trazendo para nós novidades a cada dia, que vem direto do reino, da glória, da graça de Deus, do trono de Deus. Hein? Isso acontece da mesma forma que os pelos dos fios do cabelo do nosso corpo com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e resistente é a lã produzida. O crente também deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. Ou seja, nossas experiências de comunhão com Deus devem resultar no melhor crente a cada dia, irmãos. Amém? Tá pegando a dica aí? Tá pegando a mensagem? Com o tempo, né? Ou seja, nossas experiências de comunhão com Deus devem resultar no melhor crente a cada dia. Portanto, que hoje sejamos melhores do que ontem. Quarto tópico, as ovelhas não comem qualquer coisa. Eu me lembro que na escola dominical, quando estava na Assembleia de Deus, a irmã Dulce, uma das minhas primeiras professoras de teologia, ela dizia assim: como esse Cláudio é malandro. Porque eu sempre tinha uma resposta na boca, irmãos. Sempre tinha uma resposta na boca, estava sempre com a Bíblia na mão. E sempre que surtia uma questão que eu não tinha entendimento, eu fazia diferente dos outros irmãos. Eu não me calava, eu perguntava, às vezes coisas capciosas, e eu não tinha vergonha de perguntar, porque eu participei de várias religiões, ocultismo, budismo, satanismo, entenda como você quiser. Eu era medonho, irmãos. Eu era danado no pé da expressão, uma palavra amaldiçoada, mas eu era. E eu larguei a maldição, Deus me curou, me libertou dessa maldição. Estudava tudo que você possa imaginar. Então, quando apareceu o Evangelho, eu fiquei curioso. Curioso porque era uma palavra que eu não gostava, detestava, mas ao tempo ela foi me incomodando, foi trabalhando, e hoje ainda trabalha na minha vida. E eu perguntava, e ela disse uma comparação assim: todos como ovelha, e me botando como exemplo. Entramos agora num salão onde as pessoas estão distribuindo óculos 3D. Óculos 3D, né? É que nos traz, nos tira da realidade, né? Levando para a realidade virtual. Onde aquele lugar só tem pasto seco, palha. E te dão esse óculos e colocam: você pode comer à vontade, que isso aí é capim, do bom, do melhor. Só que o Cláudio, segundo ela, dizia assim, ele entrava e dizia assim, ó, tirava o óculos e gritava: ei, não come isso não, isso é porcaria, isso é grama seca, isso é palha. Dando um exemplo, que nós temos que hoje fazer isso, irmãos. Quando algo vem para nós, temos que tirar esse óculos da mediocridade, da preguiça, da tolerância em algumas coisas, e olhar: opa, isso não é bom, isso não serve para mim. Então ovelha não come qualquer coisa.
Uma ovelha come capim, o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. A palavra de Deus, ela tem que fazer bem ao nosso coração, à nossa vida. Ela tem que nos libertar, tem que nos fortalecer. Enquanto as pessoas estão dando palha, alimento estragado para as pessoas, é como se tu fosse num ambiente aí e comer comida estragada, e vai te fazer mal. Ela não come qualquer porcaria, não fica atrás todo tempo de alimento, todo tipo de alimento. Tipo de crente que está em qualquer lugar correndo atrás de bênção, atrás de homem, de pregador, de profecia. Se a bênção está ali, vamos correr lá. Se a bênção está ali, vamos correr lá. Ei, Cristo está aqui agora, na minha e na tua vida, está na palavra de Deus. Amém? Quinto tópico, as ovelhas estão constantemente mastigando. Como faz parte da família dos ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando. E estão. Podem passar até 8 horas nesse processo, o que garante o consumo de cereais muito duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. O alimento espiritual do crente é a palavra, e assim como as ovelhas devem estar sempre remoendo este alimento. O alimento do crente é a palavra de Deus, irmãos. E nós temos que estar sempre espertos, ligados, estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, buscando informação na palavra de Deus. Amém? Depois diz ali, ó, no Salmo 23:1, nada faltará, não é nada nos faltará. Né? Eu até vou ler para vocês mais uma vez, que às vezes nós, no mencionarmos a Bíblia, nós pecamos. Né? Nós pecamos. O Senhor é meu pastor, pega na Bíblia aí comigo. Vamos aprender exégese de hermenêutica, a interpretar o texto, né, como ele é, sem acrescentar, sem tirar. Salmo 23, versículo 1 diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, amém? O Senhor é meu pastor. Depois está escrito, ponto e vírgula, nada me faltará. Nada me faltará. Alguns colocam nada nos faltará. É nada me faltará. Então nada faltará, amém? No original, as palavras nada faltará não indica coisas, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Se eu precisar de Deus, Ele está comigo. Se eu tiver uma situação ruim, Deus vai estar comigo. Se eu estar na aprovação, Deus está comigo, não me faltará. Está entendendo? Não é a questão das coisas materiais, não vai faltar comida, não vai faltar pão, né? Não vai faltar saúde, não. Está ali, nada me faltará. Portanto, pode indicar sim provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta e sempre está presente, irmãos. Bem? Não quer dizer que não signifique provisão. Bem? Depois ali diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Salmo 23, verso 2. Uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa e uma venenosa para comer. A ovelha não sabe discernir. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isso e indicar a ela o que é bom para se alimentar, irmãos. Oh, glória a Deus. A ovelha não sabe discernir, mas se nós estivermos colados no pastor, é bom? É bom, pode comer. E aqui? Não, isso é veneno, não coma isso. E nosso dever é orientar as ovelhas do que é venenoso, o que é pernicioso, a vida das pessoas hoje em dia, irmãos. Enquanto as pessoas têm se envenenado com um falso evangelho, uma falsa doutrina, e às vezes nós estamos vendo, estamos permitindo, mas queira Deus, a palavra no hebraico, Oxalá, queira Deus, que nós possamos estar ligados, atentos e os olhos de Deus, para poder alertar as ovelhas das pessoas do que é pernicioso, do que é venenoso para nós e daquilo que é bom. Ao declarar, deitar-me faz em verdes pastos, o salmista estava passando a ideia de que o pastor coloca a sua ovelha aonde tem bom alimento. Então a obrigação do pastor é colocar a ideia é de colocar a ovelha onde tem um bom alimento. A declarar verdes pastos, nós temos a obrigação de levar as ovelhas aonde haja alimento. Alimento é a palavra de Deus, irmãos. Não é reteté, não é pulaçada, não é teatro, não é profetada, não é bife, é alimento, palavra do Senhor. Alguns irmãos podem levar
por pessoal. Não, irmãos, não é por pessoal, é porque Deus nos chama para fazer a diferença, Deus nos chama para alertar a igreja. Os dias estão se abreviando, Jesus está voltando e nós temos que pregar a verdade. E a verdade ela tem que confrontar a nossa vida, irmãos. A verdade tem que doer, ela tem que se aprofundar, arrancar o que está podre para fora. E às vezes essa extração ela dói. E tem que doer para nós sentirmos. Porque a verdade de Deus ela liberta, ela tem que libertar, tem que arrebentar as correntes. Amém? Glória a Deus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23, 2 ainda. Águas agitadas podem assustar as ovelhas, pois elas são animais medrosos. As ovelhas são animais medrosos. O salmista diz: guia-me mansamente em águas tranquilas. O pastor guia a ovelha mansamente até águas tranquilas. Nosso Senhor sabe nos guiar até lugares tranquilos que refrescam a nossa alma. Amém? Refrigera a minha alma. 23:3. Um dos significados da palavra refrigério é a sensação agradável produzida pela frescura. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, estava ali aquele senhor moreno, com menos dente do que eu na boca hoje. Eu estou tratando, mas ele era ancião, junto com o irmão Jackson, e eles pregando o evangelho para mim, e eu como ex-praticante de Umbanda e outras coisas mais, estava com vergonha, confesso, de estar parado naquele portão, naquela rua, por ser conhecido na Alvorada, por ter tocado em banda, por ter sido candidato a vereador, por andar para cima e para baixo. Então eu tinha vergonha de estar parado ali no meio dos crentes. Vamos dizer que eu sou crente agora. E para mim era vergonha no começo, porque eu detestava crente. Todo mundo sabia que eu detestava crente. Mas quando eles pregaram a palavra para mim naquele dia, naquele portão, e quando fizeram uma oração por mim, é como se estivesse saindo do fundo do deserto, do fundo daquele areal, daquele calor fustigante de 40, 50 graus, derretendo. Assim eu sentia a minha alma. E naquele momento da oração eu tivesse passado por dentro de uma cachoeira, com águas refrescantes. O meu corpo se elevou, parece que a minha alma queria sair do corpo, do frescor. Uma coisa interessante, uma coisa misteriosa, que me levou à curiosidade. Eu quero conhecer esse Jesus. E aí eu fui pego, né? E aqui está se referindo a isso, né? Sensação agradável, profunda de frescura, né? De frescor. E alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. Refrigera a minha alma. Como consequência das águas tranquilas vem o refrigério e o alívio. O nosso Senhor traz alívio, consolo e bálsamo para a nossa alma, irmãos. Não traz confusão, não traz dúvida, traz clareza, traz conforto, alívio, bálsamo, cura para a nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez o salmista usa a palavra guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar suas ovelhas, irmãos. Guiar suas ovelhas. Ensinar o caminho, que é Cristo, a palavra de Deus. Vereda é caminho, trilho, direção e rumo, né? Portanto, o salmista está dizendo que o pastor guia a ovelha por um caminho limpo, correto e apropriado. Oh, glória! Porque é isso que a palavra justo vai indicar neste contexto de caminho da ovelha. O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos também ser justos como Ele é. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Verso 4. As ovelhas são ingênuas, e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. Foco, olhos, né? Estão embaixo dos olhos do pastor. O perigo é constante para as ovelhas. Vale é um tipo de desfiladeiro. Montanhas e aquele buraco no meio. Uma passagem apertada entre montanhas. Ou o mesmo tipo de ribanceira. Aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro. E um penhasco com uma queda bem grande. Então, e a história conta que nesses lugares, mais da morte, eles ficavam salteadores ali. Fora do risco natural, ainda tinha o risco humano, né? Os ladrões ficavam ali espreitando para assaltar as pessoas, para roubar. E certamente um caminho bem estreito, perigoso, difícil para
pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Lugar difícil. Tem que passar pelo vale. Não tem uma campina, não tem nada, aí uma trilhazinha melhor, não tem que passar por lá pelo vale. Por lá pelo vale. Mas o salmista diz: não temeria mal algum. Se nós vamos passar por ali, creia, nós já lemos, o bom pastor está conosco, ele não me faltará. Amém? Ou seja, o pastor cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que até causem a morte. Ele vai cuidar, irmãos. Nós temos que ter fé, crer, como eu sempre digo, ele está dentro de nós. A Igreja Católica, ele está no meio de nós. Nós ia para a missa e nós rezávamos isso. Quando estava ali o padre fazendo a homilia, tocando a missa, ele está no meio de nós. Hoje eu digo diferente. Hoje nós cremos e conhecemos o Evangelho, nós temos que orar diferente e pensar diferente. Ele não está no meio de nós. Pastor? Não. Ele está dentro de nós. Eis que estou à porta e bato. Ele está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Nosso Senhor está continuamente com os olhos sobre nós e é quem nos livra de todo mal. Amém? A tua vara e teu cajado me consolam. Verso 4. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. A vara é comprida, e com um ponto de interrogação na ponta, e com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas em arbustos e espinheiros. A ovelha pegou, se emaranhou lá para dentro lá, e não consegue mais sair, prendeu a lã. É difícil para o pastor entrar juntamente naquele lugar, para não se prender também. Então a vara, com a interrogação na ponta, ele soca lá dentro da moita, do arbusto, do espinheiro, caça no pescoço, na pata, onde acoplar na ovelha, e puxa ela para fora. É um processo árduo, mas ele resgata a ovelha. Então, estamos tendo uma comparação para que serve a vara. O cajado serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. Em uma briga, ou quando está ao ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e a assusta. Então ele pega o cajado e... Há histórias que contam de pastores e rabinos de Israel que muitas vezes os pastores eram obrigados a usar o cajado para quebrar a pata da ovelha. Como assim, pastor? Porque ovelhas arredias que queriam se desgarrar do rebanho, ovelhas altivas, eu me governo, sendo que não é bem assim, O pastor dava na pata da ovelha, quebrava, machucava ela, e ela se via obrigada a andar do lado do pastor e comer pela mão do pastor, porque ela não conseguia acompanhar o ritmo das outras, nem andar sozinha. Então ela percebia que, preciso dele para cuidar de mim. E às vezes Deus faz isso conosco, nos castiga para que a gente venha aprender, quem vai na frente é Cristo. Ele é que dá o ritmo. Muita gente quer correr na frente de Jesus, irmão. A gente dá com a cara no muro. Deus tem misericórdia. Prepara-nos uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Verso 5. A cena muda de alimento e água destinados às ovelhas para banquete agora. A cena mudou agora. De água e alimento para banquete. Farto para humanos, farto para nós. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais em momentos de sacrifício, contudo é mais provável que esteja pensando em outros momentos de refeição ou festas especiais. Devemos lembrar que, embora Davi esteja falando na relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha, irmãos. O salmista Davi se colocando como ovelha. E por ser um humano, o que vem na sua mente é um banquete preparado pelo Senhor. Deus preparando o banquete. A Bíblia fala que nas bodas do Cordeiro, na festa, 7 anos, que os salvos, os arrebatados estarão com Cristo, ele vai servir a mesa, está preparando um banquete para nós e ele vai nos servir a mesa. Eu creio coisas maravilhosas estão nos esperando lá, irmãos. Não pela intenção da gula do alimento, mas de estar com o próprio Jesus pela eternidade, despreocupado, que nós temos que estar se policiando a todo momento, se cuidando, nos reavaliando, botando para fora todo o dolo do pecado na presença de Cristo,
cuidar para não ser acusado e condenado por nossas atitudes, nós vamos estar ali já salvos com o Senhor. Mas não foge do contexto do pastor e ovelha, porque, como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos, que não pode lhe fazer mal. Oh, glória a Deus! Não pode fazer mal. Estamos na presença do Senhor, que está nos servindo uma grande ceia, um grande banquete, e os nossos inimigos não nos podem fazer mal. Oh, glória! Unges a minha cabeça com óleo. Salmo 5. Ainda. E tantas confusões que as pessoas fazem com óleo. Eu tenho falado sobre a unção, que era sobre sacerdote, sobre rei, sobre profeta. Cristo cumpriu tudo isso na cruz, ungido de Deus. Já estudamos várias vezes sobre a unção dos utensílios do templo, né? Unção sobre pessoas, que nós temos que nos aprofundar, estudar, para não entrar na heresia e permitir que um falso evangelho, uma falsa compreensão venha nos fazer pecar. Mas estamos falando sobre o Salmo 23, vamos lá. As ovelhas vivem infestadas de mosca, que não deixam que elas se alimente direito. Não só as ovelhas, a gente vê tantos outros animais, cavalos, vacas, mas aqui especialmente as ovelhas. E às vezes as ovelhas se machucam, irmãos, e as moscas vêm, mosca valejeira, moscas nojentas, Belzebu, Deus das moscas, pragas, né? Elas vêm e pousam. E às vezes quando elas pousam, elas largam larva, essas larvas, germes, né? Bernam, como se diz. E esses bichos vão comendo a carne da gente, vão comendo a carne das ovelhas, vai se proliferando bicheira. Uma vez eu vi um cidadão que eu conheci, ele teve uma ferida na cabeça, não cuidou, e a varejeira veio, pousou e botou larvas, ovos ali, larvas, e criou tipo de um líquido, de um ácido, irmãos, que aquilo ali, ó, devido àquelas larvas, correu pelo rosto dele, aquela água criada pelas moscas, e deformou o rosto do cara, deformou, aonde correu aquilo deformou, para ver que nojo, que porcaria essas moscas. E aqui nós estamos falando sobre moscas, né? As ovelhas vivem infectadas de moscas, infestadas de moscas, que não se alimentam direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acabam assustando as outras ovelhas que as seguem. Então elas ficam se batendo, não conseguem botar a pata para abanar as moscas, elas ficam apavoradas e correm. E nelas correr, por causa dessa aflição, acaba assustando as outras ovelhas, que ficam desordenadas, correndo o risco de sair do aprisco e serem mortas pelos lobos. Então tu imagina um bicho aqui isolado, e sai quando desesperado, e quando vê, onde é que eu tô? Olha pra frente, está o lobinho assim, ó, vai com mosca e tudo, né? Ou pode correr para um abismo, para um peral, sei lá, apavorado, quando vê, lá foi a ovelhinha. Por isso o pastor joga óleo sobre suas cabeças para evitar esse problema. Precisamos do óleo do Espírito Santo sobre as nossas cabeças para que vivamos uma vida direcionada por Ele. Entendeu? O óleo vai sobre a ovelha porque o óleo, aquele unguento, não deixa que a mosca cole, pose. O óleo expele, espanta a mosca. A mosca vem, olha lá, voa. Não. Ela vai chegar aqui, vai resbalar, vai sentir o odor, ou aquele óleo vai incomodar, ela não vai conseguir pousar. Esse óleo é um bálsamo, é um alívio, para que a ovelha não venha ser atormentada pelas moscas. De outra forma, se nós buscarmos o óleo da unção, o Espírito Santo, aqui quando eu falo óleo, eu estou falando do Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo sobre nossas vidas, nos enchemos dele, desse óleo do Espírito Santo, não tem demônio que venha voando para pousar na nossa vida. Porque o Espírito Santo na nossa vida, essa luz que é gerada através do Espírito Santo na nossa vida, vai fustigar essas moscas, esses demônios, esses Belzebu, e vai largar para fora. O odor do Espírito, o cheiro, o perfume agradável, suave, vai espantar essas moscas. Elas vão bater e vai ser um escudo espiritual, elas vão bater e vão resbalar e vão cair fora. Por isso nós vamos nos encher do Espírito Santo. Pastor, e como é que se enche do Espírito Santo, pastor? É lendo a palavra de Deus, irmãos. É estudando a Bíblia, é orando, é jejuando, é se santificando. Mas eu não falo em línguas, eu não estou cheio do Espírito Santo, irmão.
Só o fato de você ler a Bíblia com entendimento, só o fato de você orar e buscar a presença de Deus, só o fato de você se santificar, você está se enchendo do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito busca as coisas do Espírito, irmão, não da carne. Não te ilude, falar em línguas, profecias, são ferramentas que Deus nos dá, para que devemos usar na obra de Deus. Ferramentas é uma coisa, agora ser cheio é outra, irmãos. No momento que você aceita Jesus, ele entra no teu coração, você abriu, ele está dentro de você, o Espírito está em você. Não é por falar em línguas e profecias e blá, 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 blá. Não, são ferramentas, irmãos, ferramentas. Se encher do Espírito é buscar a graça de Deus através da sua palavra, da oração e da santificação, sem a qual não veremos a Deus, irmãos. Não podemos confundir as coisas. Muitas pessoas estão tristes, caindo, se desviando. Vamos ser maduros e pregar a verdade, irmão. Deixar ser menino, pregar a palavra de Deus. Amém? Por isso o pastor joga olhos sobre a cabeça para evitar esse problema. Precisamos do Espírito Santo sobre nossas cabeças para que vivamos uma vida direcionada por Ele. E assim nossas cabeças, vejam bem, nossas cabeças, pensamentos, irmãos, né? Quando eu falo em cabeça, nossos pensamentos estarão protegidos de insetos, demônios que tentam nos distrair do alimento espiritual. Palavra de Deus, irmãos. Oh, glória a Deus. Ainda no verso 5, e o meu cálice transborda. Cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. O salmista vai usar aqui uma expressão transborda, que dá sentido do que mais do que cheio. Tá aqui minha garrafinha d'água, né? Tá com água, vamos tomar. Toma um golinho. Mais outro. Mas se eu colocar embaixo da torneira e deixar fluir a água, ela vai chegar até o limite e vai transbordar, vai derramar, né? Derramar, vai fazer aquela lamaceira na pia, minha esposa já vai ficar brava, minha filha que estiver em casa também, gordinho, porco, né? Mas é só para você ter uma memória, do que, uma representação do que é isso. Lucas Monteiro, um abraço para você, camarada, meu querido, Deus te abençoe, obrigado por estar participando dessa live, espero que os irmãos estejam gostando dessa dissertação do Salmo 23, para cada vez que nós proclamarmos, né, ou lermos esse Salmo, a gente leia com entendimento, né, lembrando que nós estamos estudando, vai estar gravada essa live, e nós vamos se alegrar, entendendo versículo por versículo, o que o Senhor quer dizer através de Davi para nossas vidas. Cálice transbordante, então. Amém? O salmista vai usar aqui uma expressão transborda que dá sentido mais que cheio. O Senhor dá com abundância de maneira que transborde o nosso cálice, irmãos. O Senhor dá. Mas essa expressão tem um sentido muito preciso em todas as culturas orientais. Orientais, né? Nós somos ocidentais, então vamos, né, as 4 dimensões. A professora Carla Damasceno, que às vezes eu passo para vocês, né? As 4 dimensões da Bíblia, para nós possamos entender o que pregamos, o que falamos com entendimento, né? Na Palestina, o transbordamento do cálice significa a plenitude de tudo que tem de verdadeiro. Na Palestina, o transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Isso é plenitude, né? É transbordamento. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente. Vou repetir. Falando em prosperidade, então tem teologias de prosperidade, porém tantas coisas, mas eu vou repetir. Na Palestina, onde a Bíblia foi escrita, lá no Oriente Médio, lá onde Jesus nasceu, onde nós fomos agregados através da fé e da graça de Deus, lá na Palestina, o transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Amém? Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente. Eu não li casa própria, não li carro e outras coisas mais. Eu li aqui transbordamento e a plenitude de tudo que é verdadeiro, tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Amém? O que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos. Não é quantidade, mas o suficiente para vivermos. Às vezes eu me questiono, tanto o cara tem casa, tem carrão, né?
mansão. Falava com o irmão Gilmar ontem aqui sobre isso. E eu moro de aluguel, irmãos. Eu pago meu aluguel, o irmão Gilmar paga o aluguel dele. Mas Deus não tem nos faltado. Deus tem dado emprego, tem nos dado escape, tem nos dado alimento. Tem pessoas que estão em situação pior que a nossa, sim, estão embaixo de marquises, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar. E às vezes são mais gratas a Deus porque estão vivos que nós, que temos os recursos e olhamos para diante. Ah, mas fulano tem. Davi também, o salmista Davi diz que o importante não é o andamento da coisa. O importante é o final, o resultado. Hoje eu posso ter abastança, posso ter riqueza, mas e amanhã no julgamento na presença de Deus? Como é que fica? Às vezes a gente sente inveja do rico, e se não sentar inveja daquele que prospera. Porque melhor é o final de todas as coisas, né, do que agora. A gente não sabe o amanhã. Nós não temos muita coisa aqui, mas Deus nos está preparando casa no céu. E o galardão também é no céu. O rico teve galardão aqui na terra, teve todas as coisas aqui na terra, mas a Bíblia diz que veio os anjos, e, né, ele foi sepultado e os anjos levaram Lázaro ao reino do seio de Abraão. Lázaro passou dificuldades aqui na terra, meus irmãos. Não quer dizer que eu tenho que ser rico para estar de bem com Deus. As pessoas às vezes confundem. Ah, se tem um bom carrão, tem um bom emprego, tem uma boa casa, está de bem com Deus. Não quer dizer não. Jesus não curou todo mundo naquela época, e naquela época também nem todo mundo era rico, não era presença de Deus. Os pobres e os mansos, os humildes herdarão o reino dos céus. Ah, quer dizer que rico não vai? Não, também rico vai. Rico que for humilde vai. E eu tenho uma visão de riqueza, irmãos, que todo aquele que Deus abençoa com riqueza e é temente a Deus, ele vai reconhecer que a riqueza que Deus está proporcionando para ele não é para uso só pessoal e próprio, mas é para distribuir com os outros, é para ajudar aqueles que não têm. Se Deus me concede uma riqueza, tu vai ver o pobre necessitado, tu não vai ajudar? Tu vê aquela pessoa que está desabrigada, não vai dar abrigo, não vai vestir, não dá de comer ou de beber, não vai ajudar? Porque no momento que você morrer ou eu morrer, tudo aquilo vai ficar aqui, você não vai levar. Tolo, hoje eu vou pedir a tua alma e tudo que tu criou, aí vai ficar para quem? Para os filhos tá batendo boca, se lascando a laço, se quebrando a pau, os herdeiros estão ali discutindo, não é meu, é meu, é meu. Infelizmente é uma realidade que acontece hoje em dia. A pessoa tem um terreno, uma casinha, quando você já está moribundo no hospital, já estão, opa, aquele pedaço é meu, aquele é meu, aquele é do outro. E você não vai levar nada para o céu. Então muito cuidado com as riquezas, né? Nós estamos falando aqui sobre ovelha, né? Aleluia, glória a Deus, sobre a quantidade, né? Sobre o cálice transbordar. Amém? Glória a Deus. Portanto, se somos ovelhas dependentes de nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o já termos recebido. Então nosso cálice transborda. Até aqui tem me ajudado o Senhor, tem me sustentado, tem me dado de comer, tem me dado de vestir. Amém. O que exceder disso é lucro e é bênção de Deus. Mas Deus não tem nos desamparado. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Verso 6. Embora o pastor guie suas ovelhas estando à frente, muitas vezes ela caminha lado a lado. E por vezes segue atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para dormir à noite. E o nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E porque a ovelha obedece a sua voz, ao seu pastor, bondade e misericórdia a seguem. Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, bondade e misericórdia nos seguem. Que promessa maravilhosa, né? Se nós ouvirmos a voz do pastor e seguirmos, bondade e misericórdia vão seguir. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 2 diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Oh, aleluia! E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tu não tem que estar correndo atrás de bênção, irmão. Não tem que estar correndo de porta em porta desesperado. Ai, aqui, é ali, é lá, não. Quando tu ouvires a voz do teu pastor, a tua palavra, a tua congregação, naquilo que é verdadeiro, aleluia, glória a Deus.
elas te seguirão. Amém? Elas te seguirão. Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos. Elas nos seguirão. Aleluia. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Verso 6, finalizando nossa dissertação do Salmo, né? Salmo 23. Aninha, amada, querida irmã Ana, minha mini Lauper, Deus te abençoe. A ti e o Marquinhos, Deus seja convosco. Minha irmã em Cristo Jesus também, amante das escrituras, dos estudos bíblicos. Estamos terminando aqui a dissertação do Salmo 23, nessa live especial do dia de hoje, devocional, Salmos, com o pastor Cláudio Cabral, né? Vamos lá, querida. Está terminando então aqui, né? Nós vamos lá, habitarei na casa do Senhor por longos dias, verso 6. Ainda trazendo para o contexto do pastor e ovelha, depois do salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar da habitação. Depois de Davi falar sobre esse carinho, né? Essa comunhão, esse andar junto da ovelha e do pastor, né? Depois do salmista fazer essa comparação, que a ovelha depende de andar com o pastor, necessita aprender do pastor, necessita de alimentar na mão do pastor, do verdadeiro pastor, né? E a ovelha conhece a voz do seu pastor, o sumo pastor, e nós temos que ser ovelhas espertas, né? Não comer de qualquer coisa, até que nós viemos até aqui. Irmã Eunilda, Deus te abençoe, minha irmã querida. Obrigado por participar dessa live com os demais irmãos. Vai estar gravada aí, vamos estudar. Ana Marques quer participar, vamos ver aqui se eu consigo colocar a Aninha aqui ao vivo. Vamos chamar a Ana. Vamos lá. Vamos lá. Adicionando. Puxando ali a Ana. Amém? Enquanto a Ana não entra, vamos continuar aqui. Após tantos benefícios que a ovelha tem com o seu pastor, não poderia falar no desejo de estar sempre juntos. É, meus queridos? Sempre juntos. Amém. Não entrou. E assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós, devemos querer habitar com Ele. Amém? Deus tem feito tantas coisas por nós, irmãos. Nos livrado de tantas coisas, nos tem sustentado, tem nos carregado nos seus braços, como aquela composição Pássaros na Areia, que às vezes é ingrata, a gente olha, Senhor, mas na hora da aflição e da luta, na hora que nós estávamos sendo massacrados, eu olhei para a areia e vi só 2 passos, 2 pegadas só. Onde é que o Senhor estava? E eu creio que o Senhor, né? Olha, servo ingrato, mas mesmo assim eu te amo. Na hora de maior aflição, na hora que tu está passando por dificuldade pela moenda, eu estava contigo. Eu estava contigo. Aqueles passos que tu viu na areia não são teus, não. São meus. Porque eu te carreguei no colo nessa hora de angústia. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Deus não nos abandonou. Aqueles que querem, aqueles que creem, aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que acreditam de coração puro e sincero, Deus está convosco. Ele não está no meio de nós, Ele está em nós. Vendo a nossa necessidade, nossas angústias, esperando que a gente venha abrir nossos lábios, nossa boca, estender nossas mãos para o céu, se inclinar sobre o chão, reconhecer que somente Ele é Deus. E o sobrenatural vai acontecer sobre nossas vidas. E assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós, que devemos querer habitar com Ele, irmãos. Querer a vida eterna, irmãos. Habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar aonde Ele estiver, juntos para sempre. Oh, glória a Deus. Mas é nós que temos que buscar, irmãos. Nós temos que buscar. Esse dia eu falava com alguns irmãos a diferença entre o filho pródigo e a ovelha perdida. Vocês viram aqui que a ovelha para se perder não é difícil. Não é difícil.
Basta o pastor não cuidar, o pastor vacilar, e não tratar da ovelha, não curar a ovelha, deixar a ovelha com ferida, com machucado. O que acontece, pastor? A mosca vem, o demônio vem, né? Ele começa a colar na ovelha, começa a bichar a ovelha, e no desespero, naquele afã de se livrar daquela tormenta, ela sai correndo, disparada, ela assusta as outras que saem correndo também, ela pode se precipitar ao abismo, ou ela pode se perder e virar papá de lobo, ou se trancar nos galhos dos arbustos. Se perdeu por falta de cuidado do pastor, que deveria colocar o óleo, né, na ovelha, pisotear ela de óleo para que a mosca não viesse posar. Aí o pastor faz o quê? Preocupado, ele deixa as 99 no aprisco, segura elas ali e vai buscar aquela que se perdeu. Porque a ovelha só se perde quando nós não damos alimento, irmãos. A ovelha só se perde quando nós não cuidamos, irmãos. A ovelha só se perde quando nós vacilamos. E quantas ovelhas perdidas assim aí pelo mundo, tristes, morrendo, pedindo socorro, porque nós, pastores, em vez de pregarmos a verdade e vivermos essa verdade e aplicarmos a verdade às nossas ovelhas, não, muitas vezes nós queremos cuidar do nosso ego, de nós mesmos, do meu cargo, do meu dízimo que eu estou recebendo, da minha vida, da prebenda que eu ganho ali, tantas outras coisas. Fachada, pastores de fachada. E achamos que nós às vezes achamos que temos razão, estamos infalíveis. Só falta agora botar o título de Papa ou de Vigário de Cristo. Mas como pastores somos homens, somos falhos. Também necessitamos da graça de Deus. Também necessitamos ser admoestados, exortados. Também precisamos aprender. Paulo tinha um espinho na carne e sabia que ele precisava de Cristo cada vez mais e mais buscar. Paulo era mais letrado que todos os apóstolos, falava vários idiomas, foi criado aos pés de Gamaliel e podia bater no peito: eu sou Paulo. Tem gente que não tem nada e acha que é os bambambam. E tem gente que tem e se humilha, não se acha digno, irmãos. Mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E você que alcançou um patamar de responsabilidade, as ovelhas do Senhor é a prioridade. Você também é ovelha, sua família também tem ovelhas, sua esposa, seus filhos, seu marido. E nós temos que cuidar, irmãos, cuidar. E lá vai o pastor buscar as ovelhas. Bota ela ao seu ombro, trata ela, a Bíblia diz, passa óleo na ferida, pega ela com carinho, coloca no seu ombro e traz com aprisco. Oh, glória. Mas aí eu só falei em filho pródigo, pastor, também falei em filho pródigo. Filho pródigo é aquele que está na casa do Senhor, que está dentro das bênçãos, das maravilhas de Deus. E deixa que as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as propagandas do mundo venham a ofuscar seus olhos, venham a ofuscar seus sentidos, venham encher a sua carne e seu espírito de cobiça, de desejo, de concupiscência, e quer largar das bênçãos, das maravilhas do Pai, desse Senhor que é pastor e que não me falta para ir para as ilusões do mundo, dos prazeres do mundo. Se morde, se cansa, não quer pagar o preço, e vai. E o Pai deixa, porque o Pai é longânimo, é bondoso, misericordioso, e o Pai sabe todas as coisas. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe sabe todas as coisas. Reconhece quando o filho vai bater com a cara no muro, vai se machucar e vai voltar correndo. E o pai não foi atrás. Ainda dispensou com todos os dons, todos os talentos, dinheiro, financeiro, vai. E foi. E no mundo a gente conhece falsos amigos que olhem para a gordura da ovelha, para que você tem. Olhe para aquilo que você tem. Olha para aquilo que você tem. Às vezes amizades falsas são amigos não pelo que você é, mas pelo aquilo que você tem. E infelizmente na igreja também tem isso, irmãos. Tem pessoas que são amigos teus na igreja, que te abraçam, que estão contigo, não é pelo que você é, mas pelo que você pode fazer, pelo que você pode dar. Fica a dica. E às vezes não
são teu amigo, desejam o teu bem, mas você não pode passar do que elas são, também tem mais essa. É, até aqui tudo bem, pastor, daqui eu te abafo, meu velho. Não pode passar da minha soberania, do meu status quo, como se diz. E lá foi o filho pródigo gastar tudo que o pai deu. E na hora que ele estava mal, financeiramente, espiritualmente, repudiado por tudo e por todos, cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê as pessoas? E aí veio o reconhecimento. Na casa do meu pai, até os trabalhadores eram dignos do salário. E eu estou comendo aqui as bolotas de porcos. Né? Bolotas, para quem não sabe, eu vou explicar. Tá? Umas vagens, que vinham ali com lavagem do feijão. Aquilo é lançado para os porcos. As pessoas falam tanta imundícia, tanta porcaria aí, né? Que eram as bolotas dos porcos. Ele comia no coxo a lavagem desses porcos. Mas o Espírito Santo, pela sua misericórdia, esse bom pastor, assim mesmo, quando nós rateamos e saímos fora, ele vem e vai tentando nos convencer, nos consolar, nos trazer a memória daquilo que já vivemos, né? Daquilo que aprendemos. Então é impossível o Espírito Santo trazer a memória coisa que você não viveu, coisa que você não leu. Grave isso no seu coração. Vou me arrepender, vou pedir perdão para meu pai, vou voltar para lá e vou pedir que pai, não sou digno nem de ser chamar teu filho. Me trata como um seu jornaleiro, mas eu sei que aqui eu vou ter pelo menos comida, vou ter casa, vou ter abrigo, proteção. E ele voltou, irmãos. Porque de vez da ovelha que se perdeu, ele saiu pelas próprias pernas. E ele tem que voltar, porque sabe o caminho. A diferença é essa. A ovelha se perdeu, não sabe voltar. Mas o filho pródigo saiu, e esse sim, ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. E sabe que o pai está com os braços abertos esperando. E ali diz que o pai encontra aquele filho, faz uma festa, manda botar sandálias, roupas novas, um anel nos dedos. Que muitos ficam falando bobagem sobre anel. Anel quer dizer honra. Anel quer dizer respeito. Anel quer dizer dignidade, irmãos. E tem tanto pastor aí, medíocre, tanta pessoa falando bobagem. A pessoa se forma em alguma coisa. Glória a Deus. Eu tenho o Cláudio Cabral aqui. E as pessoas falando bobagem. Tinha que deixar de estar cuidando de detalhes na vida dos outros. Cabelo, calça, roupa, anel. E começar a cuidar mais do nosso interior e daquele que nos guarda, aquele que nos cuida. Aquele que nos cuida, irmãos. Aquele que nos cuida, que nos guarda. Para que nós possamos ter uma vida abençoada e abençoar aqueles que dependem de nós. Aquele a qual nós vamos pregar e levar as boas novas de salvação. Amém? Então fica na manhã de hoje isso aí para vocês, para nós. Esse Salmo 23. Discernido versículo por versículo. Para quando nós viermos a cantarmos, né, esse salmo, a acertarmos esse salmo com inteligência, com capricho, com entendimento. Deuteronômio 8:3 fala que sejamos humildes. Ana, né? Deus te abençoe. Então, meus irmãos, ficamos aqui nesta manhã, grato a Deus, em nome de Jesus. Continuaremos durante as semanas, até terminar esse mês, o devocional da manhã, o livro de Salmos. Fica o convite hoje à noite, culto na igreja pentecostal e missionária Seguidores de Cristo. Eu, com sinceridade do meu coração, espero por você, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Não posso mentir, né? Nós estamos ali há uma semana com o ministério aberto. Precisamos de ovelhas, sim, precisamos de almas que precisam ser libertas e querem ser libertas de Jesus. Não estou pescando no aquário de ninguém, mas estou convidando você para estar conosco ali. Se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, vá nos ajudar. A seara é grande, irmãos. A seara é grande. Porém, poucos são os ceifeiros. Ontem houve um contraponto, né, um mal entendido entre eu e alguns irmãos.
mas a gente é chamado para fazer a obra de Deus. Então, e eu creio assim, quando a gente está numa posição, quando a gente está fazendo algo em algum lugar, é necessário nós estarmos ali. Aqueles que não estão juntos, estão na retaguarda, em vez de a gente estar se pegando, se cobrando, vamos ser apoio, vamos ser reforço. Bom, se o fulano está na frente de batalha, vamos dobrar o joelho aqui e vamos orar. Como Moisés estava ali, o povo de Israel estava lutando, estava Ur, né, e Arão, ajudando Moisés a segurar o cajado. Cara, se Moisés baixava o cajado, o exército de Israel perecia. Vamos ajudar. Se o pastor está no lugar fazendo a obra, orando, ou ensinando, aconselhando alguém, gente, não vamos cobrar, tu tinha que estar aqui, não, irmãos. Tu está fazendo a obra de Deus aí, amém. Vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar aqui, vamos interceder. É muito fácil a gente julgar, às vezes, irmãos. E eu tenho dedicado a minha vida quase 24 horas para o Evangelho. É fácil, irmãos, não é. É fácil, não é. É aflição, é luta, é perseguição, é tantas coisas espirituais, é cansaço físico, cansaço espiritual, irmãos. Fora o nosso serviço secular, que nós temos que trabalhar, pagar nossas contas, nossas dívidas. Ninguém vem na minha porta bater aqui, eu vou pagar tua conta hoje, pastor, pagar tua água, tua luz, vou trazer um rancho. Não vem, irmãos. Não vem. E quando vem é quando Deus toca e a gente necessita. Mas a gente trabalha também, a gente vai. Eu disse ontem, quantas pessoas têm se matado por causa da depressão, irmãos? Por causa das dificuldades que não conseguem. Eu já vi pastores dizer, por causa de pastores pregando mentira, pegando porcaria. Eu já vi pessoas dizer que querem largar o evangelho, que não aguentam mais. E aí nós que temos um pouco de conhecimento e estamos, por enquanto, fortalecidos, e temos essa graça, nós temos que animar essas pessoas, animar. Porque se Deus nos coloca diante de nós, é porque nós temos que fazer. Mas aqueles que estão na retaguarda, que não estão juntos, que às vezes não compreendem, eles têm que dizer, não, se o fulano está fazendo algo para a obra de Deus, vamos dobrar o joelho aqui, vamos interceder. Vamos dar apoio espiritual, vamos parar de cobrar, irmãos, vamos parar de cobrar. Vamos assimilar, vamos ser mais espiritual, deixar de ser menino, menina. Vamos cobrar. Porque a semente que tu planta hoje, amanhã tu vai colher, irmãos. As almas que eu vim pregar aqui, que eu vim falar de Jesus Cristo, eu não quero plantar no aquário, não quero pescar no aquário de ninguém. Mas essas almas eu quero que estejam ali me ajudando, estejam ali aprendendo comigo, que hoje ou amanhã estejam ali juntamente com nós. Mas se eu não lançar a semente, se não estiver no meio dessas ervas daninhas, para tirar essa raiz de amargura, tirar essa, sabe? Quem é que vai? A Bíblia diz que nós temos que ir pegar o evangelho de toda criatura. A seara é grande, poucos são ceifeiros, irmãos. E tantas coisas mais serve inútil. E a gente acha que faz muita coisa e não faz nada. Temos que orar, amém, mas temos que ter atitude também, porque a fé sem obra é morta, irmão. A fé sem obra é morta. Temos que orar, mas temos que trabalhar também. Temos que botar o rosto, a cara a tapa. Nós temos que estar pregando, dizendo que Jesus é bom a todo instante, a todo momento, que ele é bom pastor. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus nos chamou. Se eu não posso estar ali hoje eu não vou estar no culto. Hoje eu tenho que trabalhar. Eu tenho meu plantão. Estou orando a Deus que abra um posto. Porque se não abrir um posto, eu vou tomar um Cega Lourenço, né? Um pedala Robinho, como diz. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Mas eu creio que vai ter irmãos ali no culto hoje, irmãos. Intercedendo por mim, intercedendo pela igreja. O irmão Gilmar vai estar ali pregando a palavra de Deus, creio eu. Mas está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Semana que vem vai ser difícil. Eu vou ficar com uma aflição apertada no meu peito, porque eu não vou poder estar nos cultos na segunda, na quarta, na oração, na sexta-feira, eu não vou poder estar, eu tenho que trabalhar as escalas, segunda, quarta, sexta, semana que vem, mas no sábado, se Deus quiser, abençoar, eu vou estar ali. Então não é fácil, mas é nessas horas que nós temos que nos pegar como irmãos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, um tapando a brecha dos outros, um auxiliando os outros, um ajudando os outros. O pastor não pode estar, vamos orar por ele. Vamos nós fazer um culto ali, vamos nós orar, né? Para quando ele estiver, né? Se o irmão não pode estar hoje, o irmão está em tal lugar, pregando em tal lugar, né? Porque nós não podemos, como igreja, temos que prender as pessoas, nós não somos dono da igreja, nem da obra de Deus. Se Deus tocar no irmão, olha, eu preciso que tu vá pregar a palavra de Deus em tal lugar. Porque o convite não vem muitas vezes da vontade da gente, mas é Deus, não, eu preciso do meu servo em tal lugar, meu profeta em tal lugar. Nós temos que ter esse entendimento, que a obra é do Senhor. E as pessoas querem te trancar. Se é, não, tu não vai.
Entre não vai. Eu sou o dono da obra. Não, o dono da obra é Cristo. E nós temos que obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor, que Ele pode matar teu corpo e a tua alma e te lançar no inferno. Temer a Ele. Não o homem. Nós temos que respeitar os ministérios do homem, sim. Mas tá atento à vontade de Deus. E se Deus diz vai, você vai. Vai, meu irmão. Porque muitas vezes eu quis, pastor Paulo de Cabral, ouvir da boca de um irmão, de uma irmã, Deus é contigo, ou conserta a tua casa, senão hoje tu vai morrer e Deus vai querer a tua alma. Muitas vezes quis ouvir isso, irmãos. E não veio um abençoado do irmão, de uma irmã para falar isso. Não veio um profeta, porque a preocupação das pessoas é templo, é aparência, é templo. Deus teve que usar uma batuqueira, irmãos. Digo isso para vergonha nossa. Uma batuqueira, uma serva de Satanás, como a gente diz, e mostrar um anjo para ela, para que eu não fizesse essa bobagem. E que Deus, quando olha para a terra e procura os crentes, os salvos, gente cheio do reteté e do amor de Cristo, ele só enxerga corvo, mula e peixe, os pássaros do céu. Tem que usar os bichos e as coisas improváveis, porque aqueles que se dizem os tais não estão prontos nem atentos para ouvir a voz de Deus. E quando a gente vai, ainda reclama, irmãos. Né? Nós temos que ser maduros e se converter, irmãos. E estar atento à voz do Senhor. Amém? Os dias estão se abreviando e nós temos que fazer algo do Senhor enquanto é dia. Que vai chegar a noite onde ninguém vai poder fazer mais nada. E aí vai ter aquele espanto. Meu Deus, mas no teu nome. Te aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque Deus conhece a intenção do meu e do teu coração, irmãos. Conhece. A gente pode ver de aparência da igreja, na vida das pessoas, mas lá dentro Deus sabe o tão falho que eu sou, o tão deficiente que eu sou e preciso me converter cada vez mais e buscar a presença dele na minha vida. Amém? Eu não podia deixar de passar esse momento sem poder falar isso. Para que nós venhamos tomar vergonha na nossa cara. Quando se diz cristão e crente, nós temos que viver aquilo que pregamos, com entendimento e inteligência. E quando falamos de misericórdia e amor de Deus, temos que viver dentro da nossa vida também. Bem, vamos orar? Ao fundo de Cláudio Cabral. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por o Senhor ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado por essa live, Senhor, que o Senhor tem permitido de eu expressar a Tua vontade através da Tua palavra, da Tua revelação. Aos meus irmãos queridos, meus amigos e amigas que estiveram participando dessa live, peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos cure de nossas mazelas, nos cure do nosso mal, Senhor, mal contido em nós, da nossa carne, Senhor, que vem por maldição, Pai, dada de Adão, mas que o velho Adão veio a ser enterrado, Pai, verdadeiramente, que nós possamos vencer e dar vazão ao segundo Adão, Cristo Jesus, em nossas vidas, através do Espírito Santo, onde, Pai amado, habita a luz, toda a compreensão, habita, Senhor, toda a cura, misericórdia, Pai, e isso esteja imputado em nós. Meu Deus, para que nós possamos crer e ir adiante, Pai, fortalecidos pela fé que há no Teu nome, Jesus. Por isso, em Teu nome, Jesus, também pedimos e proclamamos que todo mal caia por terra. Pai amado Deus Santo, que toda maldição, que toda enfermidade, Senhor, seja na alma, seja no físico, seja curada, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez te peço, abençoa nossos vizinhos da esquerda, da direita, Pai, da frente e dos fundos. Meu amigo Luciano, dá cura, Pai, nas pernas dele, Pai. Meu amado Deus, ao ministério, Igreja Pentecostal, missionária, seguidores de Cristo, Pai, a qual ali estou, Pai, participando com os irmãos, estou ali para frente desse trabalho, pela Tua misericórdia, Pai, porque eu não me sinto capaz, mas eu peço capacitação do Teu Espírito, a nosso ministério, aos pastores, Pai, os irmãos, as irmãs que ali congregam conosco, Pai amado e Deus querido, ao irmão que vai levar a palavra na noite de hoje, naquele lugar, abençoa, Pai, dá Tua misericórdia, dá graça a Teu servo. Pai amado Deus Santo, a minha família, minha esposa, meus filhos, minha filha, me dá um dia abençoado, Pai, uma noite de trabalho também, guardado debaixo da Tua mão, que não retira de mim Teu Espírito, Pai, não retira de nós, Pai, nos ajuda cada vez mais, nos dá graça, nos abençoa, Pai, aumenta a nossa fé, para que possamos andar, Pai, rumo aos céus, para estarmos na eternidade contigo, em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço. Amém e amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo para nos convencer do mal seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.
Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não queria parar, mas temos que se controlar, né, irmãos? Domínio próprio. Beijo no coração.